Capítulo 1 A Franja Branca e os Livros do Destino. Rua do Névoa Eterna, manhã acinzentada. O sino da pequena livraria tocou suavemente quando a porta foi aberta pelo vento. A névoa parecia hesitar na soleira, como se não ousasse entrar. Lá dentro, ele já estava acordado. Vestia o mesmo suéter preto de sempre, mangas longas até os punhos, óculos redondos, sorriso gentil. Seu cabelo era completamente negro, exceto por uma única franja branca que caía suavemente sobre o lado esquerdo do rosto. Esse homem era Lin Jie, o livreiro que, sem saber, os cultistas e organizações ocultas passaram a temer e venerar como o oráculo do abismo, o lacaio do deus demônio. Mas a verdade era ainda mais estranha. Ele não era um lacaio. Nem humano, exatamente. Se você o olhasse tempo demais, sua silhueta pareceria instável. As sombras em sua pele às vezes pareciam palavras distorcidas. Seus olhos, embora calmos, guardavam o brilho de um universo colapsado. O nome Lin Jie era recente. Antes disso, ele era apenas um eco de uma consciência partida. Um cientista amaldiçoado por suas próprias descobertas. Uma entidade esquecida por todos os mundos, exceto pelo vazio. Sim, algo muito parecido com W.D. Gaster. Mas hoje, ele só queria organizar livros e servir chá. Cena comum, a história segue. Do lado de fora, o cliente de hoje apareceu. Joseph, um investigador da Torre da Verdade, com olheiras profundas e um nervosismo mal disfarçado. Carregava um pedido estranho. Queria um livro que pudesse ajudá-lo a entender símbolos arcanos que haviam surgido num ritual perdido. Lin Jie, com seu habitual sorriso tranquilo, disse: talvez esse te ajude. E, com precisão absurda, retirou um tomo espiralado de uma prateleira empoeirada, um livro que, segundo o catálogo, não existia. Joseph tremeu ao tocar a capa. Seus olhos ficaram vidrados. Ele juraria que as letras se moveram. Como você. Apenas um palpite, disse Lin Jie, com um sorriso gentil. Entre linhas após o cliente sair em silêncio, a câmera, como num mangá, mostraria o reflexo de Lin Jie no vidro da loja distorcido. Por um segundo, seu rosto parecia rachado em linhas pretas. Palavras em código flutuavam atrás dele como sombras vivas. Sua mão tremia por um instante, depois voltou ao normal. Ele estava se segurando. TSC, quase deixei escapar, murmurou ele. Ainda não é hora. No porão da livraria, trancado por 12 fechaduras místicas, um velho espelho quebrado tremia em silêncio. De dentro, uma voz incompreensível repetia códigos e números, como se tentasse chamar alguém. Mas Lin Jie apenas subiu a escada com uma xícara de chá. Afinal, ele era apenas um livreiro comum. Final do capítulo 1. Próximo capítulo. O cultista que viu além da franja. Capítulo 2. O cultista que viu além da franja. A névoa naquela manhã estava mais densa do que o normal. Dentro da livraria Noite Estelar, Lin Jie organizava calmamente os volumes recém-chegados, embora, na realidade, nenhum fornecedor ousasse sequer passar pela Rua do Névoa Eterna. Enquanto empilhava livros em uma prateleira alta, um visitante inesperado entrou. Ele trajava um manto escuro, com símbolos gravados com sangue seco. Seus olhos estavam arregalados, como se vissem algo muito além da realidade. Era um jovem membro da Igreja da Ruína Carmesim, um dos cultos que acreditava piamente que Lin Jie era o oráculo encarnado do deus demônio. O cultista caiu de joelhos. Glorioso fragmento da máquina que anda entre os homens. Sussurrou ele. Conceda-me sua visão. Mostre-me o caminho além do olho da realidade. Lin Jie, com um leve sorriso desconfortável, tentou conter o suspiro. Ah, você também está procurando um livro, certo? Claro. Vamos encontrar algo adequado. Ele caminhou com tranquilidade até uma seção esquecida, onde o ar parecia um pouco mais pesado. Lá, ele retirou um tomo antigo chamado Reflexos do Tempo Fendido. O cultista o segurou como se fosse um artefato sagrado. Quando abriu a primeira página, seus olhos sangraram. É você é o arquiteto dos nós do destino. O tempo parou por um segundo. A fenda naquele instante, o olhar do cultista atravessou algo que não deveria.
Atrás da aparência calma de Lin Jie, ele viu por um momento uma entidade de sombras brancas e pretas, feita de códigos flutuantes e fragmentos de ossos. Uma voz impossível ecoou dentro da mente do cultista. Você olhou para onde não devia olhar. O livro caiu no chão. Lin Jie o segurou antes que tocasse a madeira. Ao levantar o olhar, o cultista estava desacordado. Sangue escorria pelo nariz e olhos, mas ele sorria, como se tivesse visto algo divino. De novo não, murmurou Lin Jie. Ele arrastou o corpo gentilmente até uma cadeira e o cobriu com um casaco. Sala dos Ecos. Mais tarde, à noite, Lin Jie desceu ao porão da livraria. O espelho distorcido tremia. Lin Jie se olhou e viu a si mesmo como era antes. Sem carne, sem forma, feito apenas de equações partidas e tempo instável. Ele encostou o dedo no vidro, e este reagiu como água. Ainda estão tentando me puxar de volta, hein? Mas aqui eu sou só um livreiro. Atrás dele, a sombra do cultista acordando lentamente sussurrava. Ele está quebrado, e perfeito. Final do capítulo 2. Lin Jie voltou ao balcão no dia seguinte, servindo chá com seu sorriso tranquilo. Como sempre. Como se nada tivesse acontecido. Mas as paredes da realidade já estavam começando a rachar, e a franja branca começava a brilhar em pesadelos alheios. Próximo capítulo. Símbolos na névoa e o cliente com olhos de máquina. Capítulo 3, Névoa, engrenagens e chá de framboesa. A livraria Noite Estelar, como sempre, exalava um cheiro de madeira velha, chá recém-feito e algo estranhamente metálico. Lá dentro, Lin Jie estava sentado com o livro aberto, embora não estivesse lendo. Seus olhos estavam fixos na xícara de chá à sua frente, onde as folhas formavam padrões que não obedeciam à geometria normal. De novo, as espirais cruzadas. Murmurou. O sino da porta tocou. Entraram dois clientes ao mesmo tempo. Um deles, um homem alto de expressão fria, vestindo um sobretudo cinzento e luvas, provavelmente um executor de alguma organização secreta. O outro, o rapaz jovem, agitado, com um caderno cheio de anotações e olhos que não paravam de vasculhar o lugar, claramente um iniciante em artes ocultas. Mas os dois pararam ao sentir a presença no ambiente. Lin Jie levantou o olhar, sereno como sempre. Bem-vindos. Que tipo de conhecimento vocês estão procurando hoje? O executor e o estudante, o homem mais velho, se adiantou. Ouvi que este lugar possui registros antigos sobre contratos dimensionais. Estou lidando com uma entidade que não aceita exorcismos convencionais. Lin Jie sorriu gentilmente e se virou para a estante da parede norte. Entendo. Talvez este sirva. Padrões de concordância extra-mental. Mas cuidado, esse livro exige silêncio absoluto durante a leitura. Ele escuta. Já o jovem, impaciente, se aproximou da mesa. Eu quero entender como os fragmentos de identidade funcionam. Vi um símbolo num ritual que parecia se mover sozinho. Preciso estudar isso. Lin Jie pensou por um momento, depois retirou um caderno pequeno de capa espelhada. Aqui. Sobre almas que se dividem para não morrer. Um clássico pouco reconhecido. O jovem abriu e, imediatamente, um borrão de letras se formou em seus olhos. Ele arregalou os olhos, em êxtase. Isso é demais. Entrada da cliente favorita. E então, o sino tocou pela terceira vez. A bruma pareceu recuar. Ela entrou. Vestia um sobretudo escuro, cachecol roxo, botas elegantes. Seus olhos eram vivos, astutos, mas não agressivos. Ela, a cliente favorita de Lin Jie. Sempre vinha por livros de literatura, mas por algum motivo, parecia saber muito mais do que dizia. Bom dia, senhor livreiro. Trouxe mais chá de framboesa. Ela lhe entregou um pequeno pacote embrulhado com fita prateada. Lin Jie sorriu de forma sincera. Por um instante, a franja branca brilhou levemente sob a luz que batia pela janela. Ela. Que surpresa boa! Estava mesmo pensando em você, ou talvez prevendo. Ele disse com um sorriso enigmático. Os dois conversaram naturalmente, enquanto os outros clientes observavam com um leve desconforto, como se testemunhassem algo muito maior do que entendiam.
O olhar da cliente enquanto tomava chá com Lin Ji. Ela encarou sua franja branca. Sabe, às vezes acho que você não é desse mundo. Ela disse, meio brincando, meio séria. Lin Ji desviou o olhar, segurando a xícara com um leve tremor invisível. Ah, isso seria um elogio ou uma acusação? Talvez os dois. O tempo congelou por uma fração de segundo. Lin Ji viu, no reflexo dos olhos de ela, o mesmo espelho quebrado de seu porão, e uma sombra de si mesmo, a forma esquecida, feita de buracos e códigos. Mas o momento passou. Ela sorriu. Até semana que vem, senhor enigmático. Ela saiu. Encerramento. Os dois clientes restantes saíram em silêncio, carregando livros que iriam transformar seus destinos. Mas nenhum deles percebeu que, na prateleira onde Lin Ji pegou os livros, nenhum título estava mais ali. O universo corrigia as brechas conforme ele se movia. Sozinho, Lin Ji olhou para o céu enevoado pela janela. Eles estão se aproximando de novo, mas desta vez, não vão me encontrar tão fácil. No espelho do salão, o reflexo dele já não era igual ao seu corpo. Final do capítulo 3. Próximo capítulo. O agente que rastreia ecos. Alguém começa a investigar a origem da franja branca. Capítulo 4. Fragmentação. O chamado do Gaster. Noite em Lunaris. A névoa parecia pulsar como um coração vivo, espalhando sussurros entre as ruas silenciosas. Relâmpagos distantes cortavam o céu como veias nervosas de um mundo em convulsão. Na livraria Noite Estelar, Lin Ji observava o espelho do porão novamente, mas agora, algo havia mudado. O espelho não refletia mais sua imagem humana. Ele via apenas a forma sem corpo de antes, feita de sombras digitadas, códigos quebrados e espaços entre palavras esquecidas. A entidade do reflexo falou, mas não com voz. Com glifos flutuantes, frases matemáticas, notas musicais invertidas, e memórias do que nunca aconteceu. Você não pode esconder para sempre. O universo lembra do arquiteto. Lin Ji colocou a mão no vidro. Não tremia mais. Não fugia mais. Ele respirou fundo, e aceitou. A fusão à luz do espelho se distorceu. Códigos começaram a sair dele, flutuando como partículas vivas. Entraram no corpo de Lin Ji como se fossem destinadas a se encaixar ali. A franja branca se expandiu. Fios prateados tomaram todo o cabelo. Ele gritou, mas o som saiu como uma sequência de falas sobrepostas em dezenas de idiomas e frequências. No chão, símbolos se formaram em um padrão impossível. Um círculo de conjunção temporal. O passado quebrado tocava o presente estável. Seu corpo permaneceu humano, mas agora os olhos brilhavam com glifos vivos, e as sombras ao redor de sua pele tremulavam como dados corrompidos. E no fundo, uma voz, sua própria voz, sussurrou: eles esqueceram de mim, e agora vão me lembrar. O novo livreiro. No dia seguinte, Lin Ji apareceu como sempre na livraria. Mas algo havia mudado. Seus cabelos estavam completamente brancos, como se tivessem sido banhados em silêncio absoluto. Seus gestos ainda eram calmos, mas sua presença era esmagadora, mesmo quando sorria. Os livros agora obedeciam antes que ele os tocasse. As páginas viravam sozinhas. Os clientes esqueciam o que iam perguntar ao vê-lo, como se a mente entrasse em curto por milissegundos ao olhar para ele diretamente. Ela chegou, como sempre, mas desta vez, parou na porta, olhando fixamente. Seu cabelo. Lin Ji sorriu. Mudanças acontecem. Às vezes, por dentro. Às vezes, por espelhos. Ela franziu o seno, mas sorriu de volta. Ela sabia. E no alto da cidade, no topo da sede da igreja da ruína carmesim, um culto inteiro acordava, inquieto. Eles sentiram o eco. O arquiteto acordou. Final do capítulo 4. Capítulo 5. Não mexa com o livreiro. A noite caiu em Lunaris. O céu estava imóvel. Nenhum som. Nenhum vento. Apenas um silêncio vivo, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Lin Ji trancou a livraria calmamente. Veste a preto, como sempre, mas agora, seus cabelos completamente brancos brilhavam em pulsos sutis, como se sua cabeça fosse feita de luz disfarçada. Hoje, ele não estava sorrindo.
A ira silenciosa na catedral da igreja da ruína carmesim. Cânticos antigos vibravam no ar. Os cultistas giravam em círculos ritualísticos. No centro, ela, amarrada por correntes de papel antigo, lutava para respirar. O fragmento do Deus que anda entre realidades, ama essa humana, dizia o sumo sacerdote. Oferecê-la como sacrifício irá obrigá-lo a se revelar. E então, o teto da igreja quebrou, sem som, sem explosão, simplesmente desfez-se em glifos. Uma figura desceu do céu como uma sombra feita de silêncio e luz branca. Lingie. O livreiro híbrido com movimento, a luz em seus olhos, desenhou círculos fractais no ar. Sua voz ecoou em múltiplos planos. Eu tolero visitas. Tolerância. Ignorância. Até curiosidade. Mas tocar em alguém meu é o mesmo que assinar seu fim. O sumo sacerdote gritou um feitiço. Ativar a runa de PR. Antes de terminar, sua boca foi costurada por símbolos flutuantes, que penetraram sua carne sem deixarem corte. Ele caiu morto segundos depois, com o cérebro colapsado por palavras impossíveis. Os outros tentaram correr. Mas não havia mais espaço. Lingie simplesmente reverteu a arquitetura da igreja, fazendo o interior girar como um cubo invertido. Os cultistas foram esmagados entre símbolos que viraram muros. Alguns desapareceram, engolidos por buracos de código. Outros imploraram. Misericórdia. Lingie os olhou nos olhos. A misericórdia foi a livraria. Aqui é sentença. Com um gesto, desintegrou todos os sobreviventes em partículas de palavras esquecidas. Libertação de ela, ainda assustada, caiu de joelhos ao ser libertada. Você era mesmo um monstro, não era? Lingie se ajoelhou na frente dela. Tocou sua testa com o dedo. Eu era. Mas agora, sou só um livreiro que protege suas leituras favoritas. O aviso gravado no mundo na manhã seguinte, o prédio da igreja não existia mais. No chão onde ela estava, restava apenas uma mensagem escrita com cinzas e tempo congelado. Não mexa com o dono da livraria e acima dela, flutuando como uma marca viva, um símbolo antigo que ninguém ousava decifrar. A assinatura do arquiteto fragmentado. Fim do capítulo 5. Capítulo 6. Um dia tranquilo, demais, na livraria noite estelar manhã calma e lunares. O sol mal conseguia atravessar a névoa, mas ainda assim, a luz que chegava criava reflexos suaves nas janelas da livraria noite estelar. Lá dentro, o chá estava pronto. A chaleira tilintava com um aroma de camomila e cravo. Lingie, cabelos completamente brancos agora, usava um suéter leve e lia calmamente um antigo volume de poesia dimensional escrito em 4 tempos verbais ao mesmo tempo. Ele suspirou. Não por tédio, mas por leveza. Finalmente, um pouco de silêncio sem cheiro de culto queimado. Primeiros clientes do dia. O sino da porta tocou com um tilim simpático. Entraram 2 estudantes da Universidade de Estudos Ocultos, conversando animadamente sobre um ensaio sobre distorções narrativas em livros que alteram o leitor. Lingie os atendeu com gentileza, entregando um título que ninguém mais sabia que existia. Você lê este livro, e o livro lê você de volta. Os estudantes sorriram, agradeceram, pagaram, e foram embora achando que era só um nome conceitual. Spoiler. Não era. Visita de ela por volta das 15, ela apareceu como uma cesta de doces. Seu cabelo continuava branco, mas agora preso em um coque. Ela usava um sobretudo lilás e parecia bem-humorada. Vim te pagar pelo resgate com pães de canela, disse ela, jogando a cesta sobre o balcão. Eu prefiro leitores vivos do que pagamentos, respondeu Lingie, com um sorriso leve. Não mude nunca, livreiro misterioso. Eles tomaram chá juntos. Conversaram sobre livros antigos, autores desaparecidos, e o mais novo best-seller maldito que fazia bibliotecários entrarem em coma. A conversa foi leve. O riso foi real. E por um momento, Lingie esqueceu que já foi fragmentado, desfeito, esquecido e temido. Um pequeno detalhe antes de ir embora, ela apontou para o relógio antigo da livraria, que girava ao contrário. Esse relógio sempre foi assim? Lingie olhou para ele, e viu que os ponteiros estavam girando na velocidade exata da entropia de uma realidade paralela. Ele apenas sorriu, como se não fosse nada.
Relógios são teimosos. Às vezes, andam de onde vieram. Ela arqueou uma sobrancelha, mas não insistiu. Encerramento no fim do dia. Lin Ji fechou a livraria. Olhou para os livros, para os móveis, para os cantos do espaço que ele mesmo costurou com tempo reciclado. Respirou fundo. Por hoje, está bom. Se algum deus tentar destruir o mundo amanhã, que espere até depois do chá. Ele apagou as luzes. E por um segundo, todo o distrito de Lunaris suspirou de alívio, como se o universo soubesse. Hoje, o livreiro estava em paz. Final do capítulo 6. Capítulo 7. Adagas do céu e abismo. A tarde estava quieta em Lunaris. O ar, úmido. As folhas mal se mexiam. Era como se o tempo estivesse esperando por alguém. Dentro da livraria Noite Estelar, Lin Ji organizava livros de feitiçaria antiga com uma expressão tranquila. Os símbolos flutuavam em silêncio pelas páginas, obedecendo sua vontade híbrida de realidade e código. Foi quando o sino da porta tocou com um peso diferente. Ele não precisou olhar. Aki voltou. Uma voz profunda e rouca respondeu. Ah! Você ainda percebe minha presença antes mesmo da névoa tocar a porta. A livraria continua igual. O retorno do mago negro Aki, o mago de manto esfarrapado e olhos escuros como buracos negros, adentrou o lugar carregando uma pequena caixa de madeira negra, envolta em selos antigos. Seus passos deixavam pequenos rastros de poeira mágica no chão. Estive no abismo sussurrante e na escadaria de luz celestial, e trouxe algo que achei digno de ser deixado contigo. Ele abriu a caixa lentamente. Dentro, envoltas em tecido arcano, estavam duas adagas artesanais. Shinkei Shitsuna Kurayami, adaga negra carmesim obscura. A lâmina parecia feita de sombra sólida. Não refletia luz. Ao contrário, absorvia. O cabo era envolto por nervuras negras que pulsavam como veias vivas. Seus cortes não feriam apenas carne, mas certezas. Tengoku no Inao, adaga azulada e brilhante, forjada com metal celestial, cintilava como o céu puro antes da criação. Emitia uma leve música quando movida. Sua lâmina podia cortar a mentira de um destino. Forjei ambas com o que restava do que ainda acredito. Uma para proteger. Outra para julgar. Ambas, para equilibrar o que você se tornou. Aceitação. Lin Ji observou as adagas por longos segundos. Elas não o temiam. Não recuavam diante de sua presença híbrida. Foram feitas para ele. Com intenção. Você sabe, eu não sou mais apenas um humano. Nem sou aquele código instável de antes. Aki sorriu. Justamente por isso. Um livro que se reconstrói, precisa de marcadores. Lin Ji estendeu a mão, segurou o Shikei Shitsuna Kurayami com a esquerda, e Tengoku no Inao com a direita. Seu corpo brilhou por um instante. As lâminas o aceitaram, não como dono, mas como vontade ativa do equilíbrio. Aceito o presente, Aki. E se um dia precisar de mim, já sei onde te encontrar, respondeu o mago, com um raro sorriso. Despedida e reflexão. Aki foi embora como veio, em silêncio, engolido pela névoa. Lin Ji colocou as adagas numa estante alta, entre livros que só abriam quando o universo piscava. Mas antes disso, ele fez um pequeno selo invisível com um dedo. Uma medida de segurança. Ou talvez, de respeito. Uma para proteger, outra para julgar. Ele olhou para a porta da frente, onde a cidade continuava ignorando sua existência divina. Que tipo de história você está tentando me fazer escrever, Aki? Final do capítulo 7. Capítulo 8. Leitores, poeira e páginas queimadas. Manhã em Lunaris. O clima estava nublado, com uma leve garoa fina pintando as ruas como uma aquarela cinzenta. Na livraria Noite Estelar, Lin Ji abriu a porta suavemente, o sino tilintando como sempre. Seu cabelo branco estava solto, e ele vestia um suéter confortável. Os olhos brilhavam com calma, e um toque de ironia cósmica bem escondida. Um novo dia. Talvez hoje ninguém tente destruir o tecido da realidade, murmurou. Café, livros e cheiro de magia. Amanhã passou lentamente. Um senhor idoso veio buscar um livro de receitas alquímicas que mudava o sabor da comida conforme o humor do cozinheiro.
Um menino pequeno, curioso e corajoso, pegou um volume de histórias para assombrar maldições e saiu rindo. Nada incomum. Até mesmo as adagas recém-recebidas estavam quietas na estante alta, protegidas por um feitiço que só se ativaria se alguém as tocasse com intenção errada. Ela aparece, como sempre, por volta das 14. Ela entrou com um guarda-chuva preto e um cachecol branco, combinando com seu cabelo totalmente branco. Vim devolver aquele livro que contava o futuro. Ele começou a prever meu passado, e eu achei isso muito rude. Lin Ji riu. Ele é assim. Te desafia com o que você finge que esqueceu. Então me empresta algo mais gentil hoje. Ele entregou um pequeno tomo chamado Tempo Esquece Primeiro as Pequenas Coisas. Pequena estranheza durante a tarde. Um gato preto entrou pela janela dos fundos. Sentou-se em cima do balcão. Lin Ji não o espantou. Apenas perguntou. Você veio como aviso ou como companhia? O gato apenas olhou, e permaneceu. E Lin Ji sabia. Às vezes, presságios não falam. Só observam. Encerramento no final do dia. Lin Ji fechou a livraria, limpou a poeira dos livros com um pano encantado, e deixou uma xícara de chá em frente à estante das adagas. Não por necessidade, mas por respeito. Até amanhã, caos silencioso. E então apagou as luzes, com a certeza de que, por mais calmo que o dia parecesse, nada nesse mundo era realmente normal. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. Letras para monstros, páginas para vidas. Noite chuvosa em Lunares. A cidade dormia sob trovões baixos. A livraria permanecia acesa, como um farol no mundo sombrio. Lin Ji terminava de organizar uma nova prateleira dedicada a metamorfoses não intencionais e o direito dimensional dos seres anômalos. Foi então que ele sentiu, antes mesmo de ouvir passos ou toques. Alguém cruzava a névoa. Alguém. Vários. Ele parou. Sorriu de canto. Finalmente, chegaram. A guilda de monstros à porta se abriu com um rangido antigo. 5 figuras distintas adentraram o ambiente, umidade escorrendo de suas capas pesadas. Kael, um licântropo de olhos melancólicos e bandagens nas garras. Miria, uma medusa encapuzada, com óculos mágicos que evitavam petrificação acidental. Tarn, um golem de pedra que rangia como montanha em movimento. Viu, um vampiro magro e pálido, com olhos de quem já leu séculos de sofrimento. Izu, uma pequena criatura de sombra viva, que flutuava ao redor dos outros como uma criança em pesadelo. Lin Ji os recebeu com um gesto simples. Livros não julgam quem os lê. Aqui, vocês estão seguros. Os monstros se entreolharam, não por medo, mas por surpresa. Era a primeira vez que entravam num lugar onde não eram olhados como maldições. Sabedoria para os que vivem nas margens. Lin Ji separou os volumes como se já soubesse o que cada um precisava. Para Kael, controle do sangue lunar. Técnicas de foco para vidas de dupla forma. Para Miria, reflexos internos, como não se ver em espelhos que falam. Para Tarn, linguagem de rochas antigas. Conversas com montanhas. Para Viu, a redenção de almas que vivem muito. E para Azul, apenas um caderno em branco, com uma caneta mágica. Ela não lê, ainda, disse Viu. Lin Ji sorriu. Mas ela pode escrever. Que comece sua própria história. Zhu segurou a caneta. Pela primeira vez, ela desenhou uma estrela. Conversas que curam. Enquanto os membros da guilda liam, Lin Ji preparou chá, com receita adaptada para metabolismo sobrenatural. A conversa fluiu. Eles falavam sobre caçadas injustas, perseguições mágicas, contratos quebrados, reinos onde monstros eram forçados a usar coleiras de runas. Lin Ji ouvia sem julgar. Não oferecia conselhos. Apenas histórias. E às vezes, é tudo o que um monstro precisa para continuar existindo. A partida antes de irem embora, Kael disse. Você é um deles. Um dos antigos. Lin Ji apenas respondeu, enquanto arrumava os livros. Eu fui esquecido por deuses e lembrado por bibliotecas. Hoje, sou apenas um livreiro. E isso me basta. Os monstros deixaram a livraria em silêncio, mas o chão parecia mais leve após seus passos.
Final do capítulo 9. Capítulo 10. A sabedoria que caminha com folhas eternas. Fim de tarde dourado em lunares. Os raios do sol atravessavam as nuvens, tingindo a cidade com reflexos suaves. A livraria Noite Estelar, envolta pela luz branda, parecia ainda mais antiga, mais sagrada. Lin Ji passava chá para uma chaleira encantada enquanto reorganizava alguns grimórios que se recusavam a ficar em ordem alfabética. Tudo parecia calmo. Até que o vento parou. E então, ela entrou. A elfa da folha infinita. Seu nome era Alteria Silveren, conhecida nos reinos antigos como a guardiã da memória das florestas. Seus cabelos eram tão claros que pareciam feitos de seda lunar. Seus olhos, verdes como o musgo antigo, carregavam eras de contemplação. E sua presença fazia os próprios livros se virarem discretamente nas estantes. Lin Ji ergueu os olhos. Você chegou cedo. Os ventos disseram que viria só amanhã. Alteria sorriu levemente. Quando os ventos sabem que vou visitar o fragmentado, eles correm mais rápido. Os dois se encararam por alguns segundos. Era como se o espaço reconhecesse que duas âncoras da realidade estavam na mesma sala. Diálogo de sabedoria. Sentaram-se frente a frente, chá fumegando, silêncio confortável entre palavras pesadas. Vim por um livro que só você teria, livreiro. A semente do primeiro mundo. Lin Ji arqueou a sobrancelha. Você busca reiniciar um plano? Talvez. Ou talvez só quero lembrar como o mundo era antes da culpa. Lin Ji caminhou até a prateleira proibida. Tocou o ar, e um livro surgiu da madeira, como se fosse plantado ali. Ele o entregou, mas o segurou por um segundo antes de soltar. Este livro conta verdades que até os deuses mentiram para esquecer. Eu sei, disse Alteria. Mas só um livreiro pode decidir quem lê o que. Lin Ji soltou o livro. O reconhecimento antes de partir. Alteria tocou a prateleira das adagas recém-recebidas por Lin Ji. Shinkei Shitsunakura e Ami Tengoku no Inao brilharam ao perceber sua presença. Você aceitou armas. Isso é novo. Está esperando guerra? Lin Ji respondeu enquanto observava o horizonte pela janela. Não. Só não quero ser pego de surpresa enquanto faço chá. Alteria riu. Foi um riso puro, raro, como flautas tocadas entre folhas milenares. Ela se aproximou dele, então sussurrou. No dia em que os reinos colapsarem, não leia por nós. Reescreva. E se foi. Final do capítulo 10. Capítulo 11. A máscara que sorri sozinha. Era uma madrugada tranquila na livraria Noite Estelar. Lin Ji dormia sentado em sua poltrona, um livro repousando sobre o peito, chá frio ao lado. Tudo estava em silêncio. Exceto por uma estante, que tremia sozinha. Entre livros de maldições esquecidas e relíquias seladas, algo caiu de uma prateleira invisível. Uma máscara. Feita de madeira velha, rachada, com um sorriso esculpido, largo demais. E mesmo sem rosto, ela observava. A presença invisível. Nos dias seguintes, clientes relataram sonhos estranhos após visitar a livraria. Uma mulher sonhou como uma biblioteca onde os livros cochichavam em línguas que não existiam. Um garoto desenhou uma máscara com olhos vazios e entregou como presente a Lin Ji, sem saber porquê. E ela começou a acordar rindo. Mas não lembrava do motivo. Lin Ji percebeu rápido. Algo havia escapado. O livro esquecido. Ele vasculhou os registros da prateleira maldita. Ali, em um livro que não deveria abrir-se sozinho, faltava uma página, uma capa oca, onde a máscara foi selada séculos antes. A máscara do sorriso longo. Criada por um culto da vontade risonha, ela não mata, ela torce. Distorce a realidade com sorrisos, converte palavras em mentiras, e muda sonhos até que o sonhador duvide de quem é. Ah, essa praga de novo, murmurou Lin Ji, colocando luvas feitas de tempo condensado. Ele a encontrou. Em cima da mesa, a máscara sorria. Mesmo inerte, parecia consciente. O confronto sutil. Lin Ji não gritou, não a destruiu, apenas a encarou. E ela tremeu. Você acha que consegue me torcer? Eu fui a torção. Fui o código entre sorrisos de mente dos deuses antigos. Você é só uma página. E eu sou o editor.
Ele estalou os dedos. A máscara se despedaçou em silêncio, voltando ao papel de onde veio. O livro que aprendia se selou sozinho. Na prateleira, surgiram palavras novas. Lida e resolvida por livreiro. Não recomendo reedições. Reação de ela no outro dia. Ela chegou bocejando, mas mais leve. Sinto que finalmente dormi em paz. Tava sonhando com bibliotecas e piadas ruins. Lin Ji apenas respondeu. Algumas histórias merecem esquecimento. Outras, só precisam de um ponto final. Final do capítulo 11. Capítulo 12. O gêmeo de papel era madrugada novamente. Lin Ji folheava um grimório antigo quando sentiu algo. Não no ar. Não no chão. Na realidade. Um atraso. Como se o universo tivesse dado um passo, e um reflexo tivesse ficado para trás. Ele olhou para o espelho mais próximo, aquele entre as seções de história proibida e ficção metafísica. E viu ele mesmo. Mas o reflexo não se moveu com ele. Um outro ele no espelho, o reflexo tinha as mesmas roupas. Os mesmos olhos. Mas a franja branca estava virada para o outro lado. E ele sorria com os dentes, coisa que Lin Ji nunca fazia. Lin Ji falou. Você não deveria estar aqui. O reflexo respondeu. Mas a voz saiu seca, como folhas sendo rasgadas. Eu sempre estive. Você que me cortou da história, origem do gêmeo na estante onde livros reescreviam eventos perdidos. Uma folha havia aparecido. Escrita à mão. Antiga. Com um título amaldiçoado. O capítulo que nunca deveria ser lido era um capítulo arrancado da própria biografia do livreiro. Uma parte escrita por ele, e depois negada. Queimada. Esquecida. O reflexo não era um inimigo. Era um pedaço. Um se jamais contado. A tentação do gêmeo durante a noite. A duplicata começou a aparecer em vidros, xícaras, espelhos de bolso. Ela sorria. Observava. E às vezes, escrevia coisas que o próprio Lin Ji ainda não tinha vivido. Ela morre às 23, a máscara volta. Mas não na prateleira. Você vai queimar os livros. Quando enfim lembrar do porquê os guardou, Lin Ji tentava ignorar. Mas o reflexo era parte dele. E parte de si, ainda queria respostas. Intervenção. Ela chegou pela manhã. Viu Lin Ji mais calado, mais sombrio. Você parece dividido, disse ela, tocando o braço dele. Ele olhou para o espelho. O reflexo ainda estava lá, sorrindo. Só um eco, respondeu ele. Mas até eco pode derrubar montanhas se ninguém responder. Final do capítulo 12. Capítulo 13. Fragmentos fundidos. Mundo abandonado. A noite caiu sobre Lunares. As ruas estavam silenciosas, como se a cidade aguardasse o último capítulo de um livro não escrito. Na livraria Noite Estelar, os espelhos ainda estavam cobertos. Mas algo batia do lado de dentro. O reflexo, a duplicata, ele mesmo, não como sombra, mas como parte viva. O fragmento que foi arrancado, escondido, negado. Lin Ji se levantou, fez chá. E olhou para o pano que cobria o espelho. A fusão, está na hora, disse o livreiro. Ele retirou o pano. No reflexo, o outro sorriu. Um sorriso calmo desta vez. Sem dentes, sem raiva. Você me rejeitou. Mas ainda me precisa. Preciso do que você lembra. Do que eu esqueci para sobreviver. O espelho trincou, mas ao invés de estilhaçar, absorveu o reflexo, como tinta voltando ao papel. Uma onda de energia atravessou a livraria. As prateleiras vibraram. Os livros abriram-se sozinhos. Títulos mudaram. Frases se corrigiram. O tempo suspirou. E Lin Ji sentiu tudo. Sentiu que era ter sido um conceito perdido. Sentiu os olhos dos deuses antes da linguagem. Sentiu quando seu nome foi escrito com medo em runas antigas. E sentiu quando ele escolheu esquecer. Agora, ele lembrava. E aceitou. O novo livreiro. Seus olhos agora eram dois glifos em rotação suave. Não por estética, mas porque seus pensamentos não cabiam mais em formatos comuns. Sua presença não era pesada, era inevitável. Ele andou até a janela. Olhou o céu. Estava escuro, mas com pontos de luz flutuando, mundos distantes, esperando leitores. A estante deste mundo já foi lida. É hora de abrir outra seção.
Partida pela manhã, ela chegou. A livraria estava vazia, não de livros, mas de presença. Um bilhete flutuava sobre o balcão, com tinta que mudava conforme o ângulo. Não fechei. Só fui organizar outros mundos. Linji em cima do bilhete. As duas adagas. Shinkei Shitsuna Kura e Ami Tengoku no Inao. Deixadas ali, como marcadores de página. Epílogo do capítulo. Nos céus, acima da camada de nuvens, Linji caminhava no vazio entre planos, onde só entidades completas podiam pisar. Carregava um livro novo. Capa branca, sem título, sem autor, apenas uma anotação na primeira página. Este mundo será escrito por alguém que lembra de tudo, até o que não aconteceu. Final do capítulo 13. Capítulo 14. Pequenas mudanças, grandes histórias. O novo mundo era vasto. Planícies que cantavam ao vento, céus com constelações em espiral, cidades que flutuavam sobre lagos de tempo parado. Linji caminhava por esse mundo como quem caminha dentro de um livro recém-impresso. Em suas mãos, o mesmo livro de capa branca, ainda sem título, mas agora com algumas páginas preenchidas. E em cada página, uma realidade ajustada. As mudanças. Uma cidade onde crianças nasciam sem vozes. Linji escreveu uma linha. As árvores começaram a cantar para os recém-nascidos, ensinando-os palavras antes mesmo dos pais. No dia seguinte, os ventres ecoavam melodias. O reino onde monstros eram forçados a usar colares mágicos de obediência, ele rabiscou apenas. A maldição se quebrou quando o primeiro monstro disse: "Eu existo", e eles se libertaram. Uma torre onde magos morriam ao tentar alcançar o topo, ele acrescentou: "O topo não era a morte, mas um espelho." E quem se aceitava, descia vivo. Nenhuma revolução grandiosa, nenhum raio divino. Apenas melhorias sutis, sensíveis, como se um editor muito cuidadoso estivesse ajustando um romance imperfeito. Encontro com o leitor. Em uma aldeia esquecida, um velho se aproximou dele. "Estranho, você parece alguém que lê em lendas. Um fragmento. Um escriba dos ecos." Linji sorriu. "Talvez. Ou talvez você apenas me leu certo." O velho mostrou um livro que ele mesmo escreveu. Sem saber, havia escrito histórias que Linji já viveu. "Você acha que um velho como eu pode mudar algo? Se você escreve com verdade, você já está mudando." O caderno é a tinta. Naquela noite, Linji criou um novo objeto. Um caderno de realidade delicada, com uma única caneta. Ele o deixou no centro da aldeia, preso por um selo que só quebraria com intenção pura. Apenas os que não queriam poder, mas mudança verdadeira, poderiam usá-lo. No dia seguinte, uma criança escreveu: "Minha mãe não precisa mais chorar sozinha." E pela primeira vez em anos, ela sorriu ao acordar. Final do capítulo 14. Capítulo 15. De volta ao lugar onde os livros respiram. O portal abriu-se em silêncio. Nenhuma luz explosiva. Nenhum trovão. Apenas um suspiro, e a madeira da porta antiga reconhecendo um dono que nunca partiu de verdade. Linji passou pela entrada. Os livros estremeceram levemente. As prateleiras se alinharam sozinhas. O relógio voltou a girar no tempo certo, errado, mas certo para a livraria. Ele respirou fundo. Lar, quase doce lar. O retorno da tranquilidade. A chaleira encantada assobiou por conta própria. Linji sorriu, preparou o chá de jasmim, limpou o balcão com um pano que cheirava a pergaminho antigo, e reorganizou as sessões. Grimórios mal-humorados, poemas que mudam com a lua, biografias de pessoas que nunca existiram, mas podiam. Tudo estava em ordem, ou quase. Visitantes, os de sempre. O gato preto, ainda vivo e misterioso, apareceu sobre a estante mais alta. Olhou para Linji com os mesmos olhos de sempre. "Sim, eu voltei. Não trouxe sardinha. E não, ainda não sou seu servo." O gato piscou. Talvez isso tenha sido um juramento. Ou um insulto. Ou um agradecimento. Logo em seguida, ela entrou, pontual como sempre. "Você sumiu, de novo. Sonhei com você flutuando sobre livros como se fossem estrelas." "Talvez tenha sido só um sonho." Ela, disse Linji, servindo chá. Mas ele sabia. Não foi. Pequeno mistério do dia. Enquanto organizava os livros, um título caiu da prateleira sozinho.
Como voltar para onde você nunca foi? Ele pegou o livro. Folheou. Na última página, alguém havia escrito à mão: "Bem-vindo de volta, livreiro." Final do capítulo 15. Capítulo 16. O livreiro contra a fé de sangue. Era uma manhã comum na livraria Noite Estelar. Chá quente. Livros quietos. O gato dormia sobre a seção de filosofia desencarnada. Mas então, o vento estagnou. O céu escureceu com nuvens que vinham de todas as direções ao mesmo tempo. E no chão, símbolos sagrados de sangue começaram a surgir embaixo da livraria. Lin Ji levantou os olhos da xícara. Eu pedi, com educação, para esperarem até o segundo chá da tarde. A retaliação carmesim. A igreja carmesim havia voltado, mas desta vez, não para converter. Eles vinham para destruir. 4 inquisidores vestidos com mantos vermelhos cercaram a livraria, cada um com relíquias profanadas, lanças de luz moldadas por desespero, armaduras encantadas com orações vazias, e grimórios selados com sacrifícios. E no centro, um novo arcebispo, jovem, fanático, olhos acesos por uma fé que não sabia o que adorava. Você é a rachadura entre mundos. O fragmento que desafia a ordem divina. Hoje, você será selado, livreiro do caos. Lin Ji suspirou e, calmamente, fechou o livro que lia. A forma híbrida ativa. Sua franja branca brilhou. As sombras ao redor da livraria se curvaram. Lin Ji se levantou e, por um instante, seu corpo humano riscou com fragmentos de código flutuante, glifos girando pelos braços. Ele havia se tornado o híbrido perfeito entre Gaster e o ser que escreve realidade. Vocês realmente não aprendem. A batalha começa. Primeiro inquisidor atirou lanças de fé. Lin Ji piscou. As lanças viraram pássaros de papel e voaram para longe. Segundo inquisidor invocou círculos de selamento. Lin Ji bateu o pé no chão. Os selos se curvaram e selaram o próprio lançador. Terceiro e quarto atacaram juntos com espadas de fogo. Lin Ji abriu um livro de poesia. E os versos viraram serpentes etéreas, engolindo o fogo com silêncio. Duelo final. O novo arcebispo, conjurou um milagre carmesim proibido. Um céu sangrento desceu, e 1000 olhos divinos o encararam. Lin Ji o encarou de volta. Não com raiva, com decepção. Fé baseada no medo nunca sobrevive ao silêncio. Ele estendeu a mão. Atrás dele, a livraria inteira se transformou em uma entidade viva, com estantes como costelas, livros como órgãos, e conhecimento pulsando como corrente elétrica. Com um simples gesto, ele escreveu: "Fim da interferência da Igreja Carmesim." Para sempre. E então, tudo parou. O arcebispo caiu de joelhos. Seus olhos perderam a luz. Não morto, mas esquecido por seu próprio Deus. A igreja inteira se desfez como areia levada pelo vento. Final do capítulo 16.